Vamos tratar aqui brevemente agora sobre a teoria agnóstica da pena. Tá no site, deixa eu ver, Empório do Direito. Eu vou começar a ler a partir das linhas gerais da teoria agnóstica da pena de Zaffaroni. Zaffaroni, como se sabe, tem os pés bem firmados na pesquisa criminológica. O seu olhar interdisciplinar e crítico sobre a realidade do crime leva-o a perguntar-se o que se pode mesmo chamar de direito penal e o que se pode chamar propriamente de pena. Nesse passo, examinando os diversos modelos de intervenção estatal historicamente conhecidos, reconhece a pena criminal como expressão maior do modelo punitivo, ao lado dos modelos reparador, característico do direito privado, e de intervenção direta, próprio do direito administrativo. O confronto do modelo punitivo com os outros, ademais, deixa descoberto a sua pouca aptidão para de fato solucionar os conflitos, senão simplesmente suspendê-los, isto é, proporcionar-lhes uma resolução meramente simbólica, que exclui a vítima e acaba delegando ao tempo a função real de dissipá-lo. Além disso, e ao contrário do que ocorre com os demais, dificilmente pode ser combinado com os outros modelos para tomar por empréstimo potencialidades pacificadoras. Criam-se as condições para um conceito de pena obtido negativamente, isso é, que atribui esse caráter a toda e qualquer medida estatal de coerção que não tem um caráter reparador ou restitutivo, e tampouco o caráter de coerção direta. Tem-se, portanto, que a pena é uma coerção que impõe uma privação de direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem tampouco detém as lesões em curso ou neutraliza os perigos eminentes. Ao fim e ao cabo, a pena criminal resta tão legitimada quanto a guerra, e nesse sentido, talvez represente o maior dos paradoxos do próprio fenômeno jurídico da atualidade. Se existe alguma racionalidade na pena criminal, ela deve ser entendida como uma espécie de capitulação da razão à nossa animalidade ancestral. Em suma, trata-se de uma racionalidade que compreende os seus próprios limites, e não pode fazer muito mais que reconhecer a vingança como um elemento essencial da formação da própria psique humana, que extrapola a consciência ou inconsciência individual e se projeta sobre o coletivo. Garantismo e crítica da pena. Da leitura dos tópicos anteriores, pode parecer, numa primeira mirada, que garantismo e teoria agnóstica da pena caminham em direções diametralmente opostas. Se levarmos em conta que, enquanto o primeiro encontra uma justificação supostamente racional da pena, a segunda rejeita essa possibilidade. Curiosamente, nada disso impede que essas duas magníficas construções teóricas convirjam no sentido de exigir que o poder punitivo esteja rigidamente limitado por garantias, e justo por isso sejam frequentemente utilizadas de forma combinada e complementar por toda uma geração de juristas a quem se poderia chamar de crítica e garantista. Talvez essa seja o resultado possível de uma crítica que, como toda crítica, aponta na direção da utopia, mesmo que precise fazer concessões a um pensamento fortemente influenciado pela tradição da filosofia analítica e, justo por isso, compreensivelmente conservadora. A vítima e sua vingança. Imitação pela radicalização no modelo restaurativo. A ideia de vingança, portanto, deve servir como fio condutor para qualquer construção que se pretenda fazer de uma teoria do processo penal, aí incluída uma indispensável reflexão sobre o papel dos chamados sujeitos processuais, especialmente a vítima, Reconhecer o direito da vítima a uma vingança, portanto, não significa abrir espaço para uma concepção de direito penal máximo. Pelo contrário, a reabilitação de seu direito à vingança deve ser entendida como um fator adicional de limitação do poder punitivo e de sua irracionalidade. Em última análise, o que se propõe é uma espécie de radicalização no modelo de justiça restaurativa, da forma como está consagrado
inclusive no artigo 1º da Declaração da Costa Rica sobre Justiça Restaurativa na América Latina. Coming through, little Einstein. Vou te cantar isso. Essa música é muito engraçadinha, né, cara? O modelo que se propõe com a justiça restaurativa, portanto, busca resgatar a figura da vítima como um dos que precisa ter voz ativa na resolução do conflito e a atenção do Estado no que se refere à cura efetiva das suas dores e traumas, o que não raro dispensará a punição do agressor. Radicalizar esse modelo, por fim, talvez nos leve a pensar, em perspectiva, na exigência de que a persecução de todo e qualquer delito, ou não será delito, está sujeita à vontade de alguma vítima ou seus sucessores, que, se não deve arcar com os encargos financeiros do processo, que continuaria a cargo do Estado, teria o poder, salvo situações excepcionalíssimas, de pura e simplesmente perdoar, após prévio e necessário procedimento para a tentativa de reparação. Se bem quisermos fazer uma homenagem estética majestosa do simétrico decálogo garantista de Ferraioli, ou Ferrajoli, não sei como você quer falar, bem poderíamos acrescentar-lhe algo, mais um axioma, que a par de sacrificar a estética perfeita de um decálogo, imprime-lhe a força cabalística e mítica do número 11, antes de nulla poena sine crimine, nulla vindicta sine poena. Esse final aí foi meio cagado, não deu pra entender direito, mas beleza, né? Beleza. Eu vou procurar outras coisas quanto a garantista, ou quanto a gnóstica, e ver, né, o que dá. Porque ficar só num texto é loucura, né? Querer tirar nota baixa. Olha aqui o que diz o Jus Brasil. Teoria agnóstica de Zaffaroni. A pena é um ato político e o direito, como limite da política, é o parâmetro negativo da sancionabilidade, estruturando-a sob a negação das teorias da pena e fundando-a em critérios de limitação da sanção. Essa teoria tem como fundamento modelos ideais de Estado de polícia e de Estado de direito. Para a teoria agnóstica da pena, existe uma grande dificuldade em acreditar que a pena possa cumprir, na grande maioria de casos, as funções manifestas atribuídas a ela, expressas no discurso oficial. Para os seguidores dessa linha de pensamento, a pena está apenas cumprindo o papel degenerador da neutralização, já que empiricamente comprovada a impossibilidade de ressocialização do apenado, não quer dizer que essa finalidade de ressocializar, reintegrar o condenado ao convívio social, deva ser abandonada, mas deve ser revista e estruturada de uma maneira diferente. Para tanto, adverte-se que a reintegração social daquele que delinquiu não deve ser perseguida através da pena, e sim apesar dela, vez que, para efeitos de ressocialização, o melhor criminoso é o que não existe. Das críticas efetuadas aos embasamentos doutrinários das teorias justificadoras da pena, quer sejam absolutas ou retributivas, quer sejam relativas gerais ou especiais, negativas ou positivas, gerou-se o fortalecimento de uma construção teórica acerca de um modelo garantista quanto à concepção da pena, haja vista que, consoante o quanto exteriorizado nos tópicos acima, os questionamentos e censuras às funções manifestamente oficiais da pena desconstrói o arcabouço teórico de formulação da sanção penal como vingança, reafirmação penal, correção moral ou ainda como intimidação social. A teoria agnóstica da pena possui como base fundante da sua construção doutrinária a pacífica coexistência entre modelos ideais de Estado de polícia e Estado de direito, como diz o Juarez Cirino dos Santos. O Estado de polícia se fundamenta através do exercício do poder de forma vertical e autoritária, solucionando os litígios existentes na sua base de incidência através da aplicação de pressupostos declaradamente justificadores do discurso da penalogia clássica pelos detentores da classe social hegemônica no poder. O Estado de Direito, ao seu turno, se baseia no exercício horizontal e democrático do poder, ocasionando a resolução dos conflitos mediante as regras do jogo já dispostas, sendo as mesmas válidas pela exteriorização dos direitos humanos, considerando estes sempre em perfeita evolução,
garantindo ao acusado a máxima limitação possível ao jus puniendi, estado de polícia. A teoria gnóstica da pena tende a negar a legitimidade às doutrinas oficiais e declaradas que buscam motivos justificantes para a imposição da pena, sem, contudo, negar o próprio direito de punir. Diante disso, a pena readquire sua verdadeira característica de ato de poder político e não jurídico. Natureza essa que Barreto identificou em sua clássica frase: quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que já não encontrou, o fundamento jurídico da guerra. Legal. A teoria gnóstica da pena tem como objetivo princípio a realização de uma contenção máxima do poder punitivo pela pena, como fonte eminentemente política, a realização de políticas criminais voltadas ao humanismo democrático, posto que, como muito bem afirmara Santos, afinal, definir pena como ato de poder político, atribuir à pena o mesmo fundamento jurídico da guerra e rejeitar como falsas as funções manifestas ou declaradas da pena criminal, significa ruptura radical e definitiva com o discurso de lei e ordem do poder punitivo. Eu acho que já basta, né, cara? Já basta, bora fechar o vídeo e pronto, né?